Boa noite, irmãos, sejam bem-vindos. Vamos agradecer a Deus por Ele ter permitido nós vir aqui e agradecemos a Ele pelo clima também, do frio, que é tudo obra do Senhor. E que Ele nos abençoe mais uma vez aqui nesse culto, que possamos sair com as nossas almas edificadas aqui na palavra de Deus, que possamos louvá-lo Ele também, com o coração desejoso de louvar ao Senhor. Então vamos orar. Grandioso Deus, nosso Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer mais uma vez por esta oportunidade que tu nos está concedendo agora. Sabemos que é da tua vontade que nós viemos nesse local para te adorá-lo, para estar mais perto de ti, em comunhão como igreja, te louvando e estudando da tua palavra, examinando os teus ensinamentos que deixou para nós. Pedimos sabedoria do alto, que tu nos concede, principalmente a mim e cada um de nós. Pedimos também força, ânimos para poder viver nessa caminhada. Senhor Deus, pedimos em favor de família de cada um dos irmãos que está aqui. Pedimos em favor dos irmãos que não puderam vir, daqueles que estão afastados, desanimados, fora do rebanho. Pedimos em favor das igrejas, inclusive também lá na igreja lá do irmão Ari, e também lá em Sud, que ele está, e o irmão Daniel, que traz a tua palavra, irmão Daniel Frederico. Pai Santo, pedimos aqui também para nós, em nome de teu Filho, que pedimos e agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Qual era o hino que tinha pedido aquela hora? Vocês pediram, que eu esqueci já. É minha... Hã? Sei lá, você me falou aí, acho que é o estandarte. Falou dois não havia, tem jeito de tocar. Espera o povo, não sei. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Só pode pôr a abraçadeira aí no terceiro vão, né? Prato aí, que é si bemol. Ele está meio frio, né?
Põe ela no primeiro vão quando for para fazer, porque ele é lindo, irmão. E o Cleiton, nosso amigo Cleiton lá. É claro, esqueceu, hein? Qual? 388. O homem feliz. Ele é fora, vou dar a ela tudo. Tá?
passa o terceiro traste lá, porque é si bemol. E a alma. 381.
Inclusive, o irmão José Carlos, a irmã Vitória, o Pedro Carlos, a irmã Rebeca, são esses. Os 28, que eu tenho cada um, escolho mais cuidados, que falam juntos, trazendo a próxima, só alguns dos mundos, cada um, e a cada família apresentada, fazendo o trabalho, tudo isso no nosso Deus, saúde e Jesus, perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Vamos levar nossos pedidos a Deus em oração. Pedido Macássia, família, Mateus, da família completa, né? A neta, Carlão também, levantou os dedos na mão, nossa família, também Por mim, irmãos Marina, por mim, pela neto lá, pela Luísa, dando muita oração. amém, vamos. É pelo aniversário do Bruno, o Emerson e José. Pedido a Irmã Maria, Peço por mim, os meus, pede oração da igreja, do irmão Emílio, do irmão Alcibino, e outros que eu não lembro do nome agora. certo. Peço por mim os meus também, agradecer a Deus por mais uma semana aí. Em especial pelo novo, graças a Deus, depois de 7 dias comeu hoje. Amém. Peço também para toda a nossa família, também, principalmente para a Lorena. E a minha viagem também na terça-feira até mais. Terça-feira, tá? Vamos orar em favor disso. Pela igreja. Pedir ao irmão Daniel que faça essa oração. Já lembra de mim também no final de hora de pregar da palavra de Deus. Peço perdão por estar vagando para cá durante o culto aí, que eu já esqueci umas 3 vezes. Se eu não fosse procurar agora aquele pedido que o pastor me fez, eu não ia encontrar. Aí foi o irmão Alexandre. Mas agora eu já encontrei. Então tá bom. Que Deus abençoe ele também, o Alexandre. Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço por minhas muitas faltas de religião. Te agradecemos, Senhor, que na tua misericórdia tem nos sustentado, especialmente no Senhor Jesus Cristo. Viemos apresentar ao Senhor de uma maneira humilde os nossos pedidos, as nossas necessidades, a nossa gratidão. Que o Senhor aceite pela tua bondade de Pai. Pedimos-te em favor do irmão Alexandre, ao se reingressar novamente numa igreja, que o Senhor esteja com ele, e assim como com cada um de nós, te pedimos em favor do pastor, não só neste momento, mas em todo momento da sua vida, da sua família, do seu ministério e essa igreja aqui, e de uma forma especial, Senhor, que o desânimo que está contagiando os cristãos, que nós possamos buscar a Ti com sinceridade, lembrando daquele hino que diz que os males do mundo olvidei, por isso me pus a cantar. Que nós venhamos a olvidar os males do mundo, mas olhar para Ti com os olhos fixos. Em nome de Jesus que te rogamos e agradecemos. Amém. Amém. Então, pensei muita coisa que eu ia pregar hoje, no fim, continuar a mensagem de ontem, lá de Miqueias, capítulo 4, nós fomos até o versículo 4. Foi muito estudo, demorou. E hoje vamos continuar do versículo 5, Miqueias, capítulo 4. Ele tem 13 versículos, mas
Não dá para pregar todo. Todos acharam, né, que já está escrito na lousa. O versículo 5 diz assim, ó, porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Note bem, Deus letra minúscula. Mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo o sempre. Você veja só, o cristão, irmãos, ele deve ser, ele sempre é diferente do não cristão. Não é só ter o nome de cristão, tem muito que tem um só nome. Mas aquilo que dizendo assim, ó, porque todos os povos, olha, todos, aí ele põe todos, cada um em nome do seu Deus. Sabe, esse Deus que não salva ninguém. Mas nós, ele falou, andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para o todo sempre. Nós não andamos como Nossa Senhora Aparecida, muito anda da Nossa Senhora Aparecida. Ela não é, o Monfort falava Senhora, né? Mas por causa da língua dele, do jeito que também está certo, né? Mas ela não ressuscitou. Quantos que não estão tendo com outro Deus? Aqui ele fala, e põe até com letra maiúscula, está na Bíblia. Mas nós devemos ser diferentes. Nós andamos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Embora todos os povos andam cada um no nome do seu Deus, assim também como antes no passado e depois no presente, porque nós no passado andamos nos deuses. Deus. Hoje nós andaremos para sempre no nome do Senhor, nosso Deus. Agora, muitos andaram no passado, no nome do seu Deus, e continuam no presente andando no nome do seu Deus. Deus que não salva ninguém. Não é quem morreu na cruz. Ele está referindo aqui, irmãos, que a idolatria. Nós devemos adorar o Deus vivo. Não adorar o Deus morto, que lá em Salmo 115 fala muito, em os outros lugares. Irmãos, os irmãos sabem disso, que a idolatria das nações, por sua rejeição ao Senhor da glória, quando rejeita o Senhor da glória, ele vai sujeitar o outro. Como a maioria tem feito durante todos estes muitos séculos, vem fazendo, e vai, por aí vai. Morre nessa situação, morre incrédulo, com a fé morta. Porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus. Mas nós andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. O que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro. Apesar dos fracassos dela, isto nunca deve perder-se desse pensamento. Porque com todo o fracasso dela, Deus é o Deus de Israel, Deus de Jacó, Deus de Isaac, Deus de Abraão. O Deus de Israel, o Senhor nosso Deus. Por último, conduzirá as nações do mundo do culto da idolatria ao verdadeiro culto. Um dia vai acontecer isso.
com eles. Se converter. Isto sim será a idade do reino milenar de Cristo Jesus, que muitos vão converter na última hora, últimos dias, converter a Jesus. E muitos hoje talvez convertem na última hora, ou no último minuto, ou no último segundo, que nem o ladrão, o malfeitor da cruz. Que dia eu falei isso lá, que eu já falei para os irmãos, lá no mercado. Falei, mencionei ele. O que ele fez? Ele foi até, ele estava condenado pela justiça humana, que ele ia para ser forcado, matado, foi crucificado. 2. E o Senhor da glória no meio. E o que Jesus disse? Aquele que arrependeu. Ele falou, Senhor, lembra-te de mim, quando entrar no teu paraíso, quando vier no teu reino. Ele falou, hoje estará comigo no paraíso. Aqui ele não teve oportunidade de evangelizar ninguém. Falei, ele não teve oportunidade de passar pelo batismo, mas foi o batismo do Espírito Santo, batizado na morte de Cristo, no sangue de Cristo. Ele não teve privilégio de fazer parte da igreja, de louvar. Ele não teve. Então é um exemplo. Jesus salva no último tris. Eu ainda tenho fé, acredito, mas só lá que eu vou saber que meu pai, no último dia que eu devia ele, que eu despedi dele, que ele estava naquela situação, desenganado, daí eu falei para ele não conversava mais, daquele o AVC que deu nele, que ficou tudo esquisito, irmãos. Então, aqui nós vemos agora a restauração de Israel, uma nação eterna sobre o Messias prometido. Versículo 6. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava e recolherei a que tinha sido expulsa e a que tinha sido maltratado. Ele falou que, naquele dia, diz o Senhor, congregarei, que vai congregar junto, ele vai agregar junto. Aqui cocheava, você sabe o que é, que estava mancando, estava manquejando. E recolherei, então vai recolher. A pessoa que não tem Cristo está mancando, está com muleta. Ele não está apoiado no sacrifício de Cristo. Ele está apoiado nas obras dele, confiando nas obras de caridade que ele faz. Ele está manco, ele está aleijado, está perdido. Então a primeira frase aqui se refere a Jacó, que não chegou a ser o Israel até que ficasse aleijado. Lá em Gênesis, não vamos lá, mas lá em Gênesis, capítulo, eu acho que é 32, do versículo 22 até o final, lá fala de Jacó, que Jacó, ele lutou com o anjo, no fim era um Deus. Aí bonita a história dele. E a luta, ele foi lutou a noite toda, parece até o sol sair. E quando clarear tudo, aí tacou nas irias dele, assim, lá que ele ficou aleijado, ele ficou manco. Então ele ficou manco. Por isso que o pastor Antônio chamava de Jacó quando eu estava com assadura no final, né? Então eu ia mancando lá para o culto, mas eu ia lá. O Jacó fala que ele era mentiu, etc. Tem coisas, não podemos falar que ele era trapaceiro, essas coisas. Ele falou, ele chamou Jacó o nó cego só. Então, meu irmão não é, ele falou assim, né? Chamando. Então, portanto, Jacó, como uma nação, não será restaurada e abençoada até que ela se arrependa. Como nação, que tem judeu convertido, mas como nação ainda não. Aí ela será restaurada. Aí ela vai estar livre da prática moral. Hoje ela está mancando.
está paralítica. E quantos paralíticos não tem hoje na vida espiritual? Está mancando. Fica praticando o mal. Pela idolatria, que Deus sempre abominou. A idolatria. Deus abomina. Se nós cristãos tiver alguma coisa no lugar de Deus nas nossas vidas, alguma coisa que está ocupando o lugar de Deus nas nossas vidas, nos nossos corações, é pecado. Deus abomina. O lugar de Deus na nossa vida, no coração, nada pode ocupar. O nosso tempo, tem o tempo de dar para Deus, tem o tempo nosso, que Deus dá o tempo para nós ter o nosso lazer, para nós trabalharmos, para fazer tudo. Mas tem o tempo que é dele, e temos que lembrar disso, de dar um tempo de oração, de servir a Ele, até que ela se arrependa e esteja livre dessa prática do mal. Deste modo se cumpre-se a última frase: e a que eu tinha maltratado. Esse versículo fala da restauração de Israel, que foi tirada, agora será posta de volta no seu lugar. Ela foi tirada, está de lado. Agora, quando chegar lá no reino milenar, ela vai ser posta, porque ela vai arrepender. Ela vai arrepender. Na última, quando vê Jesus, ainda já não é mais pela fé que ela vai arrepender, é pela vista. Quando ela olhar assim, muitos gentios vão converter. Só que não vai ter o privilégio dos que converteram pela fé, que vão ter o corpo glorificado. Eles vão converter no último tris, na batalha de Jesus, crendo esse é o Messias prometido. Aí vão entrar com o corpo natural. E alguns acreditam que entra ímpio no milênio também. Se fosse, vai contra o que Jesus disse para Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus se não passar por um novo nascimento. Então, quanta gente na vinda de Cristo não vai passar por um novo nascimento? Aí vai nascer ímpio lá, porque vai ter o de corpo natural. O versículo 7 diz: e da que cocheava farei o remanescente, a da que tinha sido arrojada para longe, uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Vamos ler a parte lá em Gênesis que eu falei de Jacó? Eu vou ler Gênesis 32, 22, olha bem. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas duas mulheres, falando de Jacó, e tomou as suas duas mulheres, e as suas duas servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tornou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um homem até a alva subiu. Até a alva quer dizer até a madrugada, até amanhecer o dia. E vendo este que não prevalecia contra ele, olha, o anjo que veio, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Você note bem isso. 26 agora de Gênesis 33, né? Não vem ser 33, é 32. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. 27, e disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Mas bem que ele sabia, mas para ele confessar: Jacó. 28, e disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste.
29. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E ele disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. 30. E chamou Jacó o nome daquele lugar que fala Pinel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face. Note bem. E a minha alma foi salva. Pensa bem. E a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Pinel, e manquejava da sua coxa. Pronto, ficou manco. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje. Porquanto tocará a juntura da coxa de Jacó no nervo escolhido. Os irmãos, vocês notem bem, que o negócio foi explicar aquilo lá tudo lá, é bonita a história, mas vai longe. Então, é arrojada para longe como uma nação remota. Refere-se a eles, voltando em Miquéia, quando foram lançados para longe depois da crucificação de Cristo. Saiu caro para eles. Foi disperso o povo judeu. Porém, aqui cocheava, que mangava, meu pai sempre falava, meu coxo, e já estava certo, não falava manco. E porém, a que cocheava como remanescente, o restante, refere-se à porção de Israel que sairá da grande tribulação. Vai sair um remanescente do povo de Deus, do povo judeu, um remanescente, um resto, que vai entrar no reino milenar com as outras todas as nações. Zacarias 13, 8, 9 também diz, e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expiarão, perderão, mas a terceira parte resta dela. Então, neste versículo aqui corresponde a grande tribulação que vai chegar, que vai acontecer. Muitos acham que isso não vai acontecer, a grande tribulação, que já passou, a grande tribulação vindoura. Em particular, a última metade espantosa dessa época, diz Zacarias, que 2/3 da população de Israel morrerá. De 3/3, 2/3 morrerá durante esses últimos 3 anos e meio da grande tribulação, deixando 1/3 para lutar contra o anticristo no Armagedon e compor a nação que nascerá na segunda vinda de Cristo. Isso vai acontecer. E o versículo 9 aqui, Zacarias, hein? E farei passar esta terceira parte pelo fogo, olha, purificador, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. E invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Então a frase aqui, essa terceira parte, eu farei que passe pelo fogo, refere-se àqueles que ficaram com vida depois da batalha do Armagedon. Deus permitiu, salvou eles, não permitiu que matasse ele. Ninguém morre antes da hora, muitos vão morrer, a maioria. A qual, falando dela, olhará aquele a quem eles traspassaram, meus irmãos. Olha esse que nós matamos, crucificamos, e se arrependeram, vão arrepender pelo fogo e a grande tribulação. Muitos hoje arrependem pela tribulação, pelo sofrimento, não vem pelo amor, mas vem pela dor. Quantos hoje que arrependem dos seus pecados, procura Cristo na última hora, daquela necessidade.
Quanta gente hoje aceita a Cristo, que nem eu falei aquela hora, estava vendo meu pai, e Deus é quem sabe, né? E muitos têm passado por isso, né? Quantos que aceitaram na última hora, só que vai de mãos vazias, não vai ter recompensa. Aí é com Deus, mas salva, como salvou pelo fogo. Porque deve aceitar a questão quando é novo. Você tem que estar com vigor para trabalhar, para servir, para cantar, para pregar, para sair para as ruas. Uma pessoa já de certa idade já não tem a disposição que tinha antes, como novo. Como Salomão disse lá em Eclesiastes 12: lembre do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não é para... Sim, melhor que converta depois de velho. Mas procura lembrar quando é novo. Pregar para os novos. Trabalhar com criança é bom isso aí. Nós nunca conseguimos, aqui não tem criança. Quando tem, não vem na igreja. Olha que está vindo 2 aqui, não vem. Deus permite que vocês vão até a morte desse jeito, né? Procura um dia fazer parte dos cultos, vamos estudando, vamos preparando. Então, voltando aqui, Jesus mencionou isso no Evangelho de Mateus 24 e 21 e 22, porque haverá, Mateus nós já estudamos, porque haverá então grande aflição, olha bem, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Vocês notem bem, vai haver uma aflição tão grande neste mundo como nunca houve desde a criação do mundo. Vocês imaginam? Isso que está passando hoje não é nada. E o 22, e se aqueles dias, olha bem, não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. O dia na festinha que estava aqui, saiu esse assunto, não vou falar o nome de quem que é de outra igreja, né? Saiu esse assunto. Eu perguntei baixinho, quem são os escolhidos? São os salvos. Falei, não. Quem é o povo escolhido? Falei, põe a mão na cabeça. É os judeus. Por amor a eles, os escolhidos, esses dias foram abreviados. Porque senão morreria tudo. Não ficava um para semente, vamos dizer assim. E a purificarei como se purifica a prata e o ouro. Fica pronto para ser usado. Os provarei como se prova o ouro pelo fogo. Então declara que o propósito da grande tribulação. Por que ela vai ter? Ela invocará o meu nome, fala ela, a Israel, a nação, vai invocar o meu nome, vai clamar para o meu nome, e diz, e eu ouvirei. Aí o Senhor Jesus, o Senhor, aí vai ouvir. Refere-se a uma relação apropriada sendo restaurada pelo arrependimento. E direi, meu povo é, ele disse, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Pronto, é isso que nós devemos falar. O Senhor é o meu Deus, Ele é o meu protetor, Ele é o meu Salvador. Nós nunca devemos, que isso? Nunca devemos, o Paulo foi da murmuração, nunca devemos murmurar, irmãos. Qualquer coisa, murmura tonto, fica reclamando, é pecado, entristece o Espírito Santo. Falou, o meu Deus, Ele é maior. O meu Deus é maior que a dificuldade. Clama a Deus. É isso. Aí vai falar. O Senhor é o meu Deus. Corresponde ao remanescente que foi purificado. Vai acontecer isso. Como a prata, como o ouro, são provados pelo fogo. E eles se arrependerão. Como resultado daquilo. Que aí vamos ver. Deus já conhece isso, desde quando Deus fez o mundo, antes de nós. Ele já sabe quem vai se salvar, Ele já sabe quem o nome já está escrito lá no livro da vida. Não é porque está na igreja, vê o nome está aí, mas não está escrito lá. Isso aí não resolve nada.
O que resolve é lá, é ter ele no coração mesmo. Outra vez eles serão propriedade do Senhor. Como ele diz, meu povo é, e ela o fará. Por que eles dirão? Por quê? O Senhor é meu Deus, quer dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é Deus. Nessa época, a profecia de Oséia também cumprirá. Me chamarás. É uma letra que eu não... É o I, o S, o H e o I. Como é que pronuncia, eu não sei. Não botei isso no Google, que sempre escrever lá assim, né? Aí ele vai escrever em português para a gente entender. E nunca mais me chamarás Baali. Oséia 2,16 diz assim, ó. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Senhor, com letra minúscula. Então, mas agora, irmãos, serão reunidas novamente. E além disso, deste pequeno remanescente, o Senhor fará uma nação robusta, uma grande nação. A última frase declara a certeza desta profecia. E agora e para sempre. Versículo 8 aqui, Miqueias. E a ti, ó torre do rebanho, fortaleza da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Diz aqui Miqueias. Torre do rebanho refere-se a Jerusalém, a fortaleza da filha de Sião. Até que virá o primeiro senhorio. Miqueias está predizendo a restauração daquele reino que acontecerá no reino de Cristo, no reino milenar, no reino vindouro, irmão. O primeiro senhorio fala do domínio anterior de Salomão, para segurar ao coração duvidoso. O primeiro cativeiro de Babilônia, versículo 9 aqui. E agora, por que fazer tão grande pranto? Não há em ti rei? Pereceu o teu conselheiro? Tudo pergunta. Versículo 9 do capítulo de Miqueias, capítulo 4. Apoderou-se de ti a dor, como da que está de parto? Esta profecia explica que a presente aflição de Israel restaurar em gloriosa salvação. Irmãos, a gente, para encontrar com Cristo, todo tem um sacrifício. Ele tem um sofrimento, porque ele vai abandonar o que ele gosta de pecado. Se todas as coisas que você não está apegado, um vício que prejudica a saúde, então é pecado. Então todas as coisas, por isso que não é fácil a carreira cristã, por causa disso, porque ela exige renúncia. Não tem como você servir a Deus e servir o mundo ao mesmo tempo. Eu lembro uma vez que o irmão Daniel pregou aqui, bem antes de ir para Paulo, eu nem pregava aquele tempo. Ele falou que quando converte alguns, deixa a bagagem tudo lá para fora, dizendo assim. Você lembra, irmão Daniel? Você nem lembra disso. Deixa lá, achei interessante. Aí na hora eu lembrei no corredor, falei, aquele monte de bagulho, de mala, tudo dirigindo na frente aí. Aí a pouco, depois ele está aqui dentro, pouco a pouco ele vai e pega isso falando a ilustração do mundo, dos vícios, das coisas que ele renunciou. Então ele usou, vê quanto que pega, nem já estou até falando demais. Daqui a pouco ele pega aquele bagulho, ele traz aqui, põe aqui. Pronto. Vai, daqui a pouco ele busca outro lá, para outro traz aqui. Daqui a pouco está aquele montão aqui, ele está com a vida dele do jeito que estava. Você imagina só. Não, o cristão tem que ir tirando aos poucos, põe lá, joga, põe na rua lá para o caminhão de lixo levar lá e depois vai embora para que não volte mais. Tem pessoa que é fumante, larga de fumar, depois ele pega de novo, tira num beberrão, depois ele volta a beber de novo. E é difícil. Então ele fala aqui, o que é que acontece?
Falta de direção espiritual, falta de direção espiritual, de deixar Cristo dirigir a vida, deixar o Espírito Santo dirigir. Aqui no caso aqui em Judá, é um lamento que questiona, e hoje acontece também a mesma coisa. A aparente ausência de liderança e proteção divina é um momento de crise. Às vezes, irmão, se ficar ausente um pouco da Bíblia, ficar ausente dos cultos, acontece tudo isso. Ele fica sem a proteção divina, ele fica, como é que fala assim, entregue a Satanás para a destruição da carne. Precisa ter muito cuidado a pessoa afastar do rebanho. Ele está em pecado contra Deus, pecado gravíssimo. Agora, quando não tem condições, a pessoa está doente, não tem condições diferentes, mas só por falar, eu não sinto vontade. Tem alguém que fala, eu não tenho vontade de ir no culto, não sinto vontade. Não, tem que vir, que for manquejando, deve vir, não é que tem que vir. Uma dor comparada ao trabalho de parte disso, uma imagem poderosa da imensa aflição que o povo experimenta, pode experimentar, versículo 10. Sofre dores, versículo 10, e trabalha para dar para a luz, que é um ar com crase. Ó filha de Sião, como a que está de parto, porque agora sairá da cidade e morrerás no campo e virás até Babilônia. Ali, porém, serás livrada, e ali te remirá o Senhor da mão de teus inimigos. Só as mães que sabem disso, só as mulheres, mãe. Fala, sofre dores, trabalha para dar para a luz uma criança, um filho. Ó filha de Sião, como está de parto, porque agora sairá da cidade e morrerás. Então a primeira frase se cumpriu parcialmente com o cativeiro babilônico, que será totalmente cumprida na grande tribulação vindoura. Todas as coisas estão para cumprir com Israel e com o povo de Deus em outro sentido. E chegará até Babilônia, se cumpriu aproximadamente 150 anos desde o tempo desta profecia. A frase será libertada refere-se à conclusão dos seus 70 anos de cativeiro, com o remanescente que será posto de retorno a Judá e Jerusalém. Israel será estabelecido, o reino será estabelecido. 11. Agora se congregaram muitas nações contra ti, que dizem, seja profanada, e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Então o Espírito Santo aqui agora ele salta da servidão da Babilônia até a grande tribulação distante, está para vir, e a batalha do Armagedon que vai acontecer. Provavelmente nós não vamos alcançar, graças a Deus por isso, que se descreve na frase, mas agora se juntaram muitas nações contra ti. Zacarias 14, 15 disse, mas vamos deixar. No versículo 12, mas não sabe os pensamentos do Senhor, falando aqui no versículo 12, nem entende o seu conselho, porque as ajuntou como gavelas numa ira. Olha, irmão, muito não sabe os pensamentos de Deus, porque está distante dele, porque não é filho. O filho às vezes sabe o pensamento do pai, está tanto em comunhão com o pai, está junto na casa do pai, está vivendo com o pai, ele sabe até o pensamento do pai. Ele sabe quando o pai, olha, cada um tem essa experiência, ele sabe quando o pai não está gostando de uma coisa, só num olhar. Ele está adivinhando o pensamento.
Do meu pai, que não tinha visita, toda conversando, a gente passava no meio, só na onde ele olhasse, ele não já sabia. Ele não precisava falar. E aqui está falando deles. As nações do mundo durante essa época não entenderão quem é o Senhor, que está reunido de novo na batalha de Magedon, nem entenderam o seu conselho. Agora o 13 aqui, ó. Levanta-te e trilha, quer dizer, pega o caminho, filha de Sião, porque eu farei de ferro o teu chifre, e farei de bronze as tuas unhas, e esmiuçará a muitos povos, e seu ganho será consagrado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Então levanta e trilha. Ele falou, filha de Sião, refere que será dada a Israel forças, habilidades sobrenaturais na segunda vinda. E para nós também pedimos a Ele que Ele vai dar habilidade e vai dar força para nós andar, trilhar no caminho dele. Amém? Vamos louvar o Senhor, que possamos estar quarta-feira aqui, se Deus permitir. Irmão, quanto culto já teve nesse local aqui, nessa igreja, né? Desde quando foi inaugurado, hein? Desde quando começou o primeiro espaço. Pense bem. E vemos. E sempre foi um grupinho pequeno. Começou numa oferta grupinho, depois teve um grupo grande. Depois diminuiu. Depois morreu bastante. E estamos nós aqui com pouco. Que hino que vamos cantar agora? Irmão José Vicente está assistindo. Que Deus abençoe você, irmão José Vicente, irmão Odete. Luciano Baldino da Polícia. Baldino está assistindo. Celso Leandro está assistindo. Glória a outros. Vamos louvar o Senhor. 203. Oi? 203. 203. Aqui, acho que ele olha para Cristo. É? Fá natural maior.
Olha, tá ajudando. Mas ele fez tudo completo. Então, irmão Paulo ora e vai orando na sua casa ou aqui, na nossa viagem que tem. Dia 3, não é nesse domingo, é no outro. Então, irmão Daniel, pode prevenir de já, irmão Daniel. E seu irmão Antônio aí, que vai ir, irmão Paulo, Mancaça, minha velha. Lá no pastor Serginho. E depois, dia 23 e 24 de agosto, lá em Três Lagoas. Pessoal que está ficando passeador, né? E irmão Paulo, né? Fala, se ele não puder ir, a coisa não quer que ele sente ser obrigado a coisa assim. Eu espero que vai, né? E ele dá outro jeito, né? Vai, ele não atrapalha nada a você, no serviço, nada, né? Então, olha, irmão Paulo. Senhor, nosso Deus, nós queremos colocar em tuas mãos a semana que vem vir, né, na vida de cada um, que o Senhor possa nos abençoar, nos livrar do mal, de todo tipo de mal, né, desse domingo, que possamos dar bom testemunho, que possamos agradecer o nome do Senhor Jesus Cristo, por tudo que vamos fazer, que possamos abençoar isso. E nessas viagens, nessa viagem do pastor, nossa, que possa abençoar também. Os irmãos que estão lá, que vão voltar de viagem, também são minutos, que possa abençoar. Amém. E pedimos pela nossa família, né, os irmãos com problema de saúde, que possa abençoar, a começar de mim, né? E agradeço por tudo que tem feito, por mim, por os irmãos. Agradecemos pelo pastor, pela dedicação que tem dado a ele, né, pelo entendimento, pelo esforço. Amém. Que possa abençoar em todo sentido, com a sua família também. Amém. E agradecemos, né, de uma forma especial pela salvação que temos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua morte na cruz, demonstrando o amor que tem por nós e esse privilégio que nós temos de poder contar com essa certeza da salvação eterna. Por isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de ligar, porque eu falei do Monte Vicente, que Deus abençoe esse Luciano que está assistindo, esse Celso Leandro também que está assistindo, que Deus abençoe eles.